noite, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais um dia poder adorar e exaltar o nome do Senhor. E hoje nós teremos uma palavra de Deus vindo, do coração de Deus para os nossos corações. Amém. Através aqui da minha filhinha, amém, Denise. E é maravilhoso quando a gente pode dispor do que Deus tem para a nossa vida, através de alguém que se dispõe a ouvir a palavra, obedecer, e obedecer o ID. E eu convidei hoje a Denise e ela dispôs a estar, amém, aqui trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Vamos orar, amém, nesse momento e engrandecer o Senhor. Aleluia. Você que está aí do outro lado, vai chegar ainda. Você pode estar convidando mais alguém para estar participando, para estar ouvindo uma palavra que Deus tem para as nossas vidas. Amém. Pai, em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado. Nesse momento, Senhor, queremos engrandecer o Teu nome, exaltar a Ti, Senhor. Por grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deus, muito obrigado pela Tua graça. A Tua graça que nos faz livre, que nos faz estar na Tua presença. Deus, obrigado pela vida da Denise, que se dispôs a estar aqui para trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações. Que nesse momento, Senhor, não seja mais a Denise, mas sim o Teu Espírito Santo através dela, Deus. Guiando, Senhor, os seus lábios a falar do Teu grande amor. Em nome de Yeshua, nós glorificamos a Ti e agradecemos pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nosso meio. E que toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, por quem Tu és e por quem o Senhor nos fez ser em Ti. Em nome de Yeshua, nós agradecemos, Pai. Amém. Amém. Então agora a Denise vai trazer uma palavra. Que o Espírito Santo fale diretamente no seu coração o que Ele direcionou para a vida dela. Amém, queridos? Deus abençoe. Glória. Graça e paz, irmãos. E é um prazer, a gente poder se dispor à vontade de Deus, E eu queria reforçar mais uma vez, aproveitar e os irmãos convidar, mais irmãos, mais pessoas para poder participar dessa live. E eu tenho certeza que Deus está aqui presente junto a nós e que Ele vem nos falar nos nossos corações, E é muito gratificante de estar à disposição do Senhor, fazer o que Deus pede para a gente, E essa noite eu queria trazer uma palavra vinda do Senhor no capítulo de Ruth. Ruth é um exemplo, para a gente, mulheres principalmente. Então eu queria trazer a palavra hoje no Ruth capítulo 3, no versículo, nós vamos começar aqui no versículo 1 ao 9, que diz assim: Disse Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres farei. Então foi à eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre,
veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. E então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu-se que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher lhe estava deitada a seus pés. Disse-lhe ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, sobre tu que és resgatador. Né? Aqui nós podemos ver a história de Ruth, que nós podemos ver que Deus gostava de histórias, né? Deus escrevia histórias, maiores histórias épicas. E Deus gosta de memoriais. Deus divide a história do homem em 3 capítulos. Deus cria um homem, Deus perde o homem e depois Deus resgata o homem. E assim a história na vida da gente, ela é diária. Todos os dias a gente cria a nossa história. Deus escreve as nossas histórias, né, dia após dia, até que ele venha. E o homem, ele conta história, ele cria história, ele ouve histórias e ele também, ele gosta de história. Nós podemos ver um exemplo, a criança, quando ela é agitada, quando ela vai dormir, a gente conta uma história, né? As mães contam uma história e logo a criança ela fica tranquila, né? Dorme em paz. Ela confia naquela mãe que está do lado dela, né? Ou do pai, né? E hoje o culto da família, eu achei essa palavra veio muito ao meu coração e eu tenho certeza que é para todas as famílias, né? E aqui nós temos as histórias quando Deus criou o mundo, quando Jesus veio quando Jesus Cristo veio, foi uma história, né? Ele criou histórias para nos ensinar através da parábola. E a história da Noemi, da Ruth, não é diferente, né? Nós podemos ver aqui que Noemi, ela tinha uma família, o seu marido Abimeleque, a Noemi, e ela tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, eles foram para Belém nessa época para poder fugir da fome que estava, né? Ela foi para a cidade de Moabe, porque ela fugiu de Belém, né? Por causa da fome que estava tendo na cidade de Belém. E aí essa família procurou um outro país para poder ir, que eles escolheram em Moabe. E chegando lá, seus 2 filhos tiveram seus casamentos, né? Que foi o filho da Noemi, Malom e o Quilion, né? E esses 2 filhos, eles se casaram em Moabe e tiveram esse casamento com a Ruth. Malom, né, casou com a Ruth, e o Quilion casou com a Orfa. E durante esse tempo, logo depois, foi passando, a Noemi perde seu marido e fica viúva. E logo depois, ela perdeu também seus 2 filhos. Então, Noemi era uma mulher sofrida, uma mulher triste, né? Porque ela passou por vários problemas, várias situações
que até hoje, na vida atual, nós também, né, quantas viúvas que estão passando por problemas, situações difíceis, mas a Noemi, ela nunca deixou de procurar Deus em sua vida, né? E assim foi, naquela época, as mulheres que casavam e quando elas ficavam viúvas, ela perdia, a herança não era para a mulher, né? A mulher, ela não tinha direito à herança. Quem tinha direito à herança eram seus filhos. E nessa história, a Ruth e a Orfa, elas não tiveram filhos. E aí elas ficaram como herança, né, para Noemi. E durante esse tempo, ela foi para... Ela voltou, né? Nessa época ela queria voltar. Ela ficou sabendo que em Belém tinha voltado uma vida normal lá, né? Nesse país, e queria voltar para Belém. Ela chamou a Orfa e chamou a Ruth e pediu que elas voltassem para suas famílias, porque a família da Noemi era de Belém e a Orfa e a Ruth, ela é de Moabe. Então, na verdade, a Noemi, ela abriu mão, né, de sua herança, que era a Ruth e a Orfa, para poder voltar para a sua cidade e deixar que elas ficassem livres, né? Que ela não precisava depender de Noemi, elas estavam libertas, né? Só que a Ruth, ela não aceitava largar Noemi e nem a Orfa. Mas aí a Noemi insistiu tanto com as duas para que ela deixasse a Noemi embora e elas ficassem junto com sua família. E esse pedido da Noemi, a Orfa, ela chorou, não queria largar a Noemi, mas aí ela agarrou nessa bênção dela e voltou para sua casa, voltou para sua família. E não conta mais a história mais da Orfa, né? Se ela continuou na presença do Senhor, né? E a Noemi, a Ruth, ela não aceitou. Então vamos ler nós podemos ler essa lá em capítulo, vamos olhar aqui no capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó: disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morrem comigo. O Senhor vê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. Lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: volta, minhas filhas, porque ireis contigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos. Espera-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos e eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Então de novo choraram em voz alta. Aí Ruth diz ainda, Noemi, aí onde que Ruth diz assim: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, e eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, né? Então aqui nós podemos ver que Noemi viu que Ruth não ia desistir de estar com ela, né? Aí o que nós podemos ver aqui nessa história, o que leva uma jovem como Ruth a abrir mão, né, de uma vida, de um sonho, né, de se casar, de um sonho de criar uma nova família, um sonho de ter um novo marido, né, porque ela ficou viúva. Aí nós podemos ver aqui que a Ruth, ela abriu o seu coração, ela estendeu a sua mão para poder receber a companhia de Noemi, de estar na companhia de Noemi. E ela abriu mão de uma vida, de uma jovem, né, de viver uma nova experiência, uma nova vida, né, e preferiu estar na companhia de Noemi. E com isso, a Noemi e a Ruth voltaram para Belém, né, chegando lá, né, Judá. E voltando as duas, nós podemos ver lá no capítulo 2 de Ruth, capítulo 2, disse a Ruth, a Moabita, Noemi falou: deixe-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Então, assim que ela chegou de volta, a primeira coisa que Ruth preocupou foi em cuidar de Noemi, foi buscar alimento para Noemi, né? E com isso, Ruth, ela saía e ia buscar comida no campo, frutas, Belém de Judá, que elas voltaram, e ela pegou e voltou nesse tempo que ela ficou com a Noemi. Ela preocupou em servir Noemi e preocupou em estar sempre cuidando de Noemi, para que Noemi não se cansasse. Saiu e foi trabalhar no campo. E ela, trabalhando no campo, ela foi trabalhar na fazenda de um homem rico que chamava Boaz. E Boaz, e ela não sabia que Boaz era parente do marido dela, né? E durante esse tempo que a Ruth saía para o campo, a Noemi viu que a Ruth, ela estava preocupada, era com ela. Então ela foi preocupar, ela foi em busca de coisas novas, coisas boas para a Ruth. Então eu digo assim como Ruth abriu mão da vida dela de jovens, né, de uma menina jovem, ela abriu mão dos desejos dela. Ela buscou, e aí quem que buscou os desejos dela, viveu os sonhos dela? Noemi, né? Então, quando a gente está com as mãos abertas para dar, nós estamos também com a mão aberta para receber, né? E quando a gente está com o nosso coração aberto para dar, nós também estaremos com o nosso coração aberto para receber.
né? E durante esse tempo, a Noemi, ela buscou, ela sabia que o Boaz, ela era um dos parentes de Abimeleque, Emeleque, né? E então a Noemi começou a viver um sonho para Ruth. E Ruth não sabia naquele tempo que ela era protegida por uma lei, a lei do levirato, né? A lei do levirato, vocês podem ler para entender melhor em Gênesis 38, que explica sobre a lei do levirato. É a lei que antigamente o filho, quando ele falecia, a esposa, né, ela era dada ao parente mais próximo, ao irmão mais próximo, né, ou irmão. Se não tivesse um irmão, ela era dada ao parente mais próximo. E foi o que aconteceu com Ruth. A Ruth, ela não sabia que ela estava amparada pela lei, né? E com isto a Noemi, ela foi buscar esse sonho para Ruth. E durante esse tempo a Noemi, ela começou a seguir Boaz para saber onde que Boaz estava, o que Boaz fazia, quando Boaz ia dormir, que hora que ele ia dormir, para poder preparar um casamento para Ruth. E Ruth nem imaginava o que a Noemi fazia durante o dia, né? Achando que Ruth poderia estar descansando, né? Mas não, na verdade ela estava indo buscar os seus desejos. Assim como Ruth ia em busca dos desejos da Noemi, né? Para ofertar a Noemi numa vida melhor, né? E com isso a Noemi foi e buscou um novo casamento para Ruth. E com isso, durante esse tempo, a Noemi, nós podemos ver aqui no capítulo 3, 2, vamos ler aqui no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: ora, pois, não é Boaz na companhia cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Aí a Noemi contou para Ruth, né, que ela estava trabalhando na lavoura de Boaz, e Boaz era parente mais próximo de Noemi, né? E aí, com isto, a Noemi, ela foi aconselhar Ruth. Então, hoje nós temos que preocupar, né, com quem está nos aconselhando. Quem é que hoje está aconselhando você, né? Quem você está recebendo orientações, né? Nós temos que preocupar com isso. E a Noemi e a Ruth, ela confiava em Noemi, porque ela seguia os conselhos de Noemi. Noemi era uma mulher sofrida, mas também é uma mulher que buscava Deus. Ela buscava orientação, né, a Deus do que fazer, como viver sua vida no meio de tanto sofrimento, né? E o que hoje nós estamos buscando nas nossas vidas? Será que nós estamos buscando bons conselhos, né? Hoje nós temos amigos ao nosso lado que está nos orientando conforme a vontade de Deus, né?
conforme a palavra de Deus? O que hoje nós estamos ouvindo, né, para viver uma vida abençoada, né? Então nós temos que preocupar com isso. E a Ruth, e um dos conselhos que Noemi deu a Ruth, nós podemos ver que nos versículos que nós lemos, foi que Ruth, deixe-me ver aqui, foi aqui no capítulo 3, capítulo 3, no versículo 3, onde que Noemi aconselha a Ruth: banha-te e unge-te e ponha-te os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então a Ruth ouviu o conselho de Noemi e fez conforme o que a Noemi falou com ela. E lá no versículo 5 nós podemos ver que Ruth foi obediente, né? E que respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Será que nós estamos ouvindo também os conselhos, a orientação de Deus? Será que nós estamos respondendo a Deus do mesmo jeito que Ruth respondeu a Noemi, né? Tudo quanto me disseste farei. Será que nós estamos, né? Vamos nessa noite, vamos analisar se realmente nós estamos. Eu tenho me pegado várias vezes, eu acordo sempre umas 5 horas e eu tenho buscado muito a Deus, tenho orado, tenho lido a palavra do Senhor e tenho pedido, né, a Deus orientação de como eu tenho aqui agir na minha vida, dentro do meu lar, com a minha filha, né? E pedindo proteção, cuidados, né? Para que nós possamos sempre caminhar debaixo da orientação do Senhor na nossa vida. Porque assim é onde que a gente vai alcançar bênçãos na vida da gente, né? E aí, no capítulo 3, no versículo 3, que a Noemi, ela orienta a Ruth, né, para banhar-se. Aí eu fico pensando, será que Ruth não tomava banho, né? A gente fica lendo os versículos e é muito maravilhoso quando a gente pode aprofundar na palavra de Deus e vivenciar aquele momento, aquele versículo. E aí me veio, será que Ruth, ela não tomava banho? Mas tomava, né, irmãos? Aí a Noemi, isso queria dizer o quê? Banha-te e unge-te. Lá ela tinha para quê? Porque quando ela veio de Moabe, ela vinha trazendo, com a Ruth, ela vinha trazendo a viuvez, né? Ela vinha trazendo os costumes de Moabe, né? Ela vinha trazendo a sua família dentro, né, do seu coração, vinha trazendo a sua viuvez. E isso nós precisamos começar uma nova vida, esquecendo, deixando para trás a nossa viuvez, né? Deixando para trás as coisas que são do passado. Muitas das vezes a gente quer começar
algo novo na vida da gente e a gente fica atrelado no passado, fica carregando um peso que não é mais da gente, né? E aí, com isso, a Noemi, ela pega e pede que Ruth se banhe, se unge, veste o melhor vestido. Para quê? Para ela esquecer o passado, para ela esquecer a tristeza, esquecer a sua viuvez. E que ela venha trazendo no novo da sua vida mais alegria, né? E aí, com isso, Noemi precisava, Noemi não, a Ruth, e tanto a Noemi também, precisava quitar o passado, precisava deixar amarrado o passado lá em Moabe e não trazer para onde elas estavam voltando. E Noemi e a Ruth, ela vinha trazendo na vida dela muita humilhação, muita dor, muitas lágrimas, né? E era tudo isso quando Noemi falou, lava-te, para que ela deixasse tudo isso para trás e fosse viver o seu novo casamento. Aleluia. Com alegria, né? Com unção do Senhor e desamarrasse esse passado dela que era tão triste e que ela trouxesse para a sua nova vida alegria, a paz, né? Na palavra de Deus, Jesus fala assim que vinde a mim os que estáis cansados, que eu os aliviarei, né? E assim que era a vida de Noemi, de Ruth, que ela trouxesse uma nova vida. E aí, quando nós podemos ver aqui que a Ruth, ela vinha trazendo tanta dor, nós podemos ver também que nós temos que esquecer a dor. Quantas pessoas que às vezes nos humilha, traz tanta dor na vida da gente, e nós precisamos passar uma borracha, nós precisamos esquecer, deixar isso tudo no passado. Às vezes nós vivemos uma vida presa nesse passado e queremos perdoar. Gente, nós temos que perdoar. Quantas pessoas têm nos humilhado? Ou até mesmo eu humilhei quantas pessoas? E nós temos que nos arrepender. E eu tenho arrependido. E eu tenho deixado para trás tudo isso. A gente fala assim, mas eu perdoo, mas não esqueço. Não, a gente perdoa, mas as coisas ficam na lembrança. Quando a gente verdadeiramente perdoa, é quando a gente vê Cristo na cruz. E aí nós podemos ver que nós podemos perdoar, nós devemos perdoar. Às vezes a gente lembra, mas não dói. Jesus chegou perto de vamos lá no Tomé, vamos no exemplo de Tomé. Jesus, o que ele passou, tanta humilhação, tanta dor, né, na vida dele, quantas humilhações que nós deixamos naquela cruz, quanta dor que nós deixamos naquela cruz com Jesus, né? E Jesus chegou para Tomé e falou assim, coloca o teu dedo aqui e vês as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado,
né? Então, Jesus, ele perdoou os nossos pecados, as nossas humilhações, as nossas dores, né? Imagina se Jesus lembrasse e sentisse até hoje as dor e as humilhações e as tristezas que nós deixamos para ele, né? Carregando naquela cruz. Nós não estaríamos aqui, nós não seríamos salvos, nós não estaríamos perdoados, né? E graças a Deus, Jesus morreu na cruz por nós. E ele não lembra das dores, ele lembra das dores, mas não sente, né? Então, nós agradecemos a Deus por isto, por ele não sentir essa dor, né? Graças a Deus. E nós podemos ver, né, que nós precisamos ser uma família perdoadora, uma família de mãos abertas, assim como foi Ruth, né? E Deus, ele sabe que nós somos pecadores e que nós temos limites. Precisamos saber que quem é a pessoa que está nos aconselhando. Essa pessoa, ela tem cacife para dizer para nós, para dizer para mim, para dizer para você o que pode fazer para que quando você está triste, o que você deve fazer, né? Quando você está amargurado, você sabe quem é esta pessoa que está te aconselhando. Então nós temos que ter essa preocupação, assim como Ruth teve a preocupação de receber os conselhos de Noemi, né, e obedecer. Mas se alguém tem um coração firmado em Deus, ele vai aconselhar você a andar na frente, para frente, em direção a Jesus, né? E aqui Deus, ele tem uma proposta para você. Ele quer que sejamos nós lavados das dores que tentaram atrasar os nossos caminhos, né, para chegar até Jesus, até a palavra do Senhor, né? E deixar isso tudo para trás. Nós precisamos disso. Viver uma vida deixando o nosso passado realmente para trás e viver e poder receber de Deus o novo na nossa vida, né? Porque Deus, ele tem uma proposta para você e para mim. E isso nós só vamos conseguir se nós caminharmos para frente, se nós caminharmos em direção a Jesus, em direção à palavra do Senhor, né? E deixar que essa palavra, ela venha se cumprir, assim como cumpriu na vida de Ruth. A Ruth, ela casou com Boaz, mas ela deixou tudo para trás para viver sua nova vida, né? E isso que eu quero para a minha vida e também desejo para você nesta noite. Se você estiver passando por algum problema, se você estiver passando por alguma tristeza, viva um novo de Deus na sua vida. Esqueça o seu passado, esqueça as tristezas, porque Deus tem o melhor para nós. E se nós vivermos somente com tristeza e amarrado no passado, Deus não vai conseguir cumprir o propósito dele nas nossas vidas e na minha vida.
Então, eu deixei o meu passado para trás. Hoje eu sou uma nova criatura, né? Então, é isso que nós precisamos, ser uma nova criatura a cada dia. A cada dia que Deus te proporciona, é uma nova criatura que vive em você. E isso nós temos que usufruir, né? Que é um presente de Deus nas nossas vidas. Eu, graças a Deus, deixei o passado e estou vivendo uma nova vida, né? Com bênçãos, com uma nova família, uma nova oportunidade para que eu possa ser um exemplo dentro do meu lar, ser um exemplo para minha filha, né? Para que ela se espelhe no melhor de hoje, né? E não no meu passado, que ela seja uma nova pessoa, né? E assim que nós devemos viver hoje, assim como hoje é quinta-feira, dia de culto da família, que essa palavra possa se cumprir dentro de cada lar. A nova Ruth, né? Um novo lar, com seus filhos, né? Com seu marido, com a sua esposa, e que tudo isso possa vivenciar, que todos dentro do lar possam vivenciar uma nova criatura, um novo lar dentro da palavra do Senhor, né? Então fica aqui esta palavra e que Deus possa nos abençoar, né? E que possa cumprir essa palavra dentro de cada um de vocês, a Ruth, essa nova Ruth possa viver, possa nascer dentro de cada um de nós, né? E vamos orar, né? Pode orar. Vamos orar e que Deus hoje possa fazer que nós possamos banhar, né? Mas banhar na presença do Senhor. Amém. Pai, nós também um dia fomos moabitas, nós também já fomos estrangeiros à tua adoração. Um dia já andamos tão distante do Senhor que não conhecíamos tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Como Ruth também não conhecia que ela tinha direito de se casar, por causa de uma lei que já existia na direção dela, né? Ó Senhor, mas hoje nós estamos aqui pela sua misericórdia. O Senhor estenda a tua mão sobre nós e o Senhor seja o nosso resgatador nesta noite. O Senhor nos trouxe coisas que sejam vividas por nós, né? O Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós queremos entregar nas suas mãos esse passado de dores, de tristezas, tribulações e de tantas coisas feitas que fizemos e nós não deveríamos ter feito, de outras coisas que não deveríamos ter feito e nós fizemos. Queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, e pedir que receba, que seja feito, sejamos libertos. Pai, batiza nossa casa, batiza dentro de mim, Senhor, com a unção de alegria, a bênção dos nossos filhos, que onde quer que ele esteja, traz sobre nós o seu manto de alegria, para que possamos viver o Senhor, né, com alegria, que nós possamos viver o seu querer, Pai, somente servindo com alegria e não com tristeza, que nós possamos chegar todos os dias, ó Pai, na tua presença, fazendo como a Ruth
fez com Noemi, eis-me aqui, né? Que eu cumpra, que eu faça conforme o Senhor me pedir, conforme o Senhor falar que eu faça, né? E que assim seja nas nossas vidas, com alegria dentro do nosso lar, em nome de Jesus. Amém. E que eu agradeço a oportunidade, né, que Deus tem me dado de estar aqui mais uma vez, né, junto com os irmãos, dentro do meu lar, né, trazendo esta palavra que eu tenho certeza, assim como Deus falou no meu coração, eu tenho certeza que vai falar com todos vocês, e tem falado, né, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então aí, queridos, vemos aí uma palavra, né, onde uma sogra sábia e uma nora fiel e um resgatador. Verdade. Que hoje é Jesus. Amém. Jesus foi o nosso resgatador. Verdade. E hoje ele deixou conosco o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, em todo o caminho, né? Que possamos sim, como a Denise disse, deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas e vamos deixar para trás o passado, todo o passado, e fazer com que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, sim, cumpra na nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe Jesus. você. Deus abençoe Denise por ter Amém. aceitado trazer essa palavra. Amém. E você que ficou conosco até agora, que Deus abençoe sua vida grandiosamente. E domingo estaremos de volta para mais um dia de louvor, adoração e palavra de Deus ali na igreja, na Rua do Amparo, número 35, Bela Vista 2, às 19h30. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.